Esse tempo de trabalho, esse intervalo entre a quarta festa, que era realizada por volta do início do terceiro mês, até o sétimo mês, nós vamos perceber que esse intervalo ele está apontando para a igreja, desde o Pentecostes até os dias atuais. Esse intervalo de tempo hoje já dura mais de 2000 anos, tá? Em que a igreja é testemunha de Cristo aqui na terra e que está colhendo das primícias para apresentar diante de Deus como primícias. Agora, nós vamos perceber que após a festa do Pentecostes, no mês 7 começaria o último ciclo das festas, também chamada de a festa das colheitas. Este último ciclo das festas começava no primeiro dia do sétimo mês. Lembrando que estamos falando do calendário de festas, o calendário festivo, aquele que era regido pela lua. Então, no primeiro dia de lua nova, nós íamos ver ali o que? O dia das trombetas, chamada de a festa das trombetas, ou Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. Essa festa das trombetas, também, independente do dia da semana que caísse, seria chamado de um dia de descanso, um dia de solenidade. Esse dia era um dia de santa convocação. Durante todo o dia se tocaria trombetas em Jerusalém. E essas trombetas, elas serviriam para começar a anunciar que estava próximo o dia da expiação. Então, essa festa das trombetas, ela servia como um prelúdio, um anúncio para o dia da expiação, que, como a gente vai ver logo mais, era chamado de o dia do juízo. Os judeus acreditavam que esse era o dia do juízo final, o dia que Deus julgaria a terra. Então, 10 dias antes se tocava a trombeta para que o povo durante 10 dias pudesse se arrepender e se preparar para o dia da expiação. Então, o primeiro dia, ele marcava o primeiro dia do mês, do sétimo mês, conhecido pelos judeus como a festa de Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Nós precisamos lembrar que essa palavra teruah, ela fala de tocar trombetas. Mas no hebraico, teruah não é só tocar trombetas. Teruah é grito. Por isso que nós vamos ver, quando a gente lê a parábola das 10 virgens, o grito da meia-noite. Lá na parábola das 10 virgens, nós vamos ver que houve um grito da meia-noite anunciando a vinda do noivo. A vinda do noivo ela foi precedida por um grito, uma teruah. Só que teruah, no hebraico, no Velho Testamento, fala de quê? De trombetas. Ou seja, é como se Jesus, na parábola das 10 virgens, estivesse nos dizendo que a vinda de Jesus, o dia do juízo, ele seria precedido pelo grito anunciando a chegada do noivo. O grito era teruah, era o toque de trombetas. O toque de trombetas, ele anuncia a chegada de Jesus. Diferente do que muitas pessoas têm ensinado ou acreditado, de que a festa das trombetas aponta para o arrebatamento, não, a festa das trombetas, como nós vamos ver a partir de agora, ela aponta para o anúncio da vinda do noivo, tá? Teruah significa grito, toque de trombeta. Esse grito, ele vai servir para preparar as virgens, as 10 virgens, para o dia do juízo, para o dia da chegada do noivo, o dia da expiação. Então, essa festa das trombetas, ela era realizada no primeiro dia do sétimo mês do calendário lunar, o calendário festivo, chamado de Yom Teruah. Essas trombetas, elas só poderiam ser tocadas pelos sacerdotes. No início foram usadas 2 trombetas de prata. Isso vai se encontrar lá em Números. Deus havia dado a ordenança para se fazer 2 trombetas de prata. Porém, essas 2 trombetas de prata, elas foram substituídas pelo shofar, que era a trombeta feita com chifre de carneiro. Esse chifre de carneiro era um memorial do carneiro que Deus deu para Abraão lá no Monte Moriá, quando ele vai sacrificar
o seu filho Isaque. Então, o shofar, ele é um memorial desse carneiro. Então, nós vamos perceber que a festa das trombetas, realizada no primeiro dia do 7º mês, era o dia em que os sacerdotes eles tocariam as trombetas, tanto em Jerusalém, como fariam passar trombeta por toda a terra, para que anunciassem ao povo que estava chegando o dia da expiação. Tá? Então, esse dia ele servia como um anúncio para dizer ao povo que eles tinham 10 dias para se preparar para o dia da expiação, que eles também criam que seria o dia do juízo. Porém, quando nós olhamos para a festa das trombetas, nós vamos perceber que tocar trombeta não significa apenas você soprar um chifre de um carneiro, soprar uma shofar. No Novo Testamento, na Nova Aliança, tocar trombeta significa anunciar a palavra de Deus, pregar. Sim, isso mesmo. Nós vamos ver que os próprios profetas no Velho Testamento já começaram a mostrar que a realidade do toque de trombetas anunciava para a pregação da palavra de Deus. Por exemplo, em Ezequiel nós vamos perceber que tocar trombeta está conectado a avisar o povo, falar a palavra, a mensagem de Deus ao povo. Ezequiel, ele é levantado como atalaia de Deus, e Deus vai dizer assim, que se sobre uma cidade for constituído um atalaia, esse atalaia, ao ver que os inimigos se aproximam, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável pela sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, ao toque da trombeta, ele salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e ele não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido em sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia, porque não tocou a trombeta. Só que, até então, Ezequiel está falando o quê? De tocar trombetas, trombeta normal. Só que olha só a realidade do que significa tocar trombetas. Porque Deus vai dizer assim a Ezequiel, dizendo que ele é esse atalaia. Então ele vai dizer assim, quanto a você, filho do homem, Ezequiel, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, e esse ímpio vier a morrer na sua maldade, você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Em Ezequiel, Deus estava dizendo que era a responsabilidade do atalaia tocar trombetas para anunciar o juízo de Deus vindo sobre a terra. Se o atalaia tocasse a trombeta e as pessoas não dessem ouvido, as pessoas morreriam na sua maldade, mas ainda assim o atalaia seria livre desse pecado das pessoas que morreram, porque ele avisou, ele tocou trombetas. Mas perceba que tocar trombetas está ligado ao quê? A anunciar a palavra de Deus. Só que se o atalaia deixasse de tocar a trombetas, ou seja, deixasse de anunciar a palavra de Deus, e alguém morresse debaixo de juízo na sua maldade, ele seria condenado, mas o sangue seria cobrado também do atalaia. Então nós vamos ver que o toque de trombetas ele está associado aos sacerdotes, que deveriam tocar as suas trombetas no primeiro dia, e durante 10 dias passaria a trombeta sobre a terra de Israel,
para anunciar que estava chegando o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia do perdão, mas que também era dia de humilhação, de arrependimento, o dia em que os judeus acreditavam que o juízo de Deus viria sobre eles. Então, os sacerdotes deveriam tocar. Quem eram os sacerdotes na Velha Aliança? Aqueles que Deus separou da linhagem levítica. Mas quem são os sacerdotes na Nova Aliança? A Bíblia diz assim que todos os que aceitaram a Cristo foram chamados para ser sacerdócio real e nação santas, uma nação de reis e sacerdotes. Então, eu e você fomos chamados para sermos sacerdotes e para tocarmos trombetas sobre a terra, anunciando o dia do juízo. Esse primeiro dia das trombetas, ele não está ligado ao arrebatamento no dia 1, embora o toque de trombetas esteja sim relacionado ao arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento se dará ao toque da última trombeta. Então, essas trombetas estão linkadas sim ao arrebatamento, mas não quer dizer que o arrebatamento seria no primeiro dia do toque de trombetas. Tá? Pelo contrário, seria na última trombeta e não na primeira, no primeiro dia. Tanto que nós vamos perceber algo muito interessante. O povo deveria proclamar a palavra, anunciar o dia da expiação durante 10 dias. Do dia 1 até o dia 10, que era o dia em que se celebraria o dia da expiação, esses 10 dias eram dias de se passar trombetas, de anunciar o juízo de Deus sobre a terra. Durante 10 dias, o povo anunciaria que estava chegando o dia da expiação. Agora, esse número 10 dias vai nos ligar a um número específico, que está lá no livro de Apocalipse, quando vai falar a igreja de Esmirna, que eles teriam 10 dias de tribulação. Esses 10 dias aonde se tocaria a trombeta são também 10 dias de tribulação sobre a terra, que está ligado, esses 10 dias é apenas um número simbólico para a gente fazer a conexão entre os 10 dias de tribulação lá das 7 igrejas, com esse intervalo de 10 dias entre a festa das trombetas e a expiação, tá? Esse número é 10 dias, não está falando de 10 dias literais e nem de 10 anos. É apenas um número simbólico para conectar as festas com os 10 dias de tribulação relatado lá na igreja de Esmirna. É só um link. Mas nós vamos ver que esses dias está apontando também para a última semana de Daniel, aonde durante um período de 7 anos, mais especificamente 3 anos e meio, vai haver uma grande tribulação sobre a terra. E durante esse período, a igreja vai estar tocando trombetas, anunciando o dia da expiação. Perceba que esse dia de tocar trombetas era um dia de solenidade, um período onde o povo não trabalhava. Assim como nós vamos ver que o período da grande tribulação é um período onde o povo já não vai mais estar trabalhando. Até porque quem quiser trabalhar nesses dias vai precisar ter a marca da besta, sem a qual ninguém vai poder receber dinheiro, vai poder comprar ou vender. Então, nós vamos ver que esse período de 10 dias, esses dias eram dias solenes, eram sábados sagrados ao Senhor, dias em que não se podia trabalhar. Então nós vamos perceber que esse período também está ligado ao período da grande tribulação, aonde muito provavelmente no auge da grande tribulação, a grande aflição que virá sobre a terra, a igreja também já não estará mais fazendo trabalhos braçais aqui na terra. Pelo contrário, a igreja vai estar tocando trombetas, anunciando a chegada do noivo e o dia do juízo. Lembre que teruá significa grito, toque de trombetas. As 10 virgens, elas ouviram uma teruá, ouviram um grito da meia-noite anunciando que o noivo estava chegando. Então, durante 10 dias, o povo tocava trombetas, teruá, gritava sobre a terra, anunciando que o dia do juízo estava chegando. Era dia de perdão, mas dia de juízo também. É interessante notarmos que o toque de trombetas ele é anunciado em todas as escrituras como sendo o
o toque que vai anunciar o dia de juízo. Por exemplo, quando nós lemos Joel ele vai dizer para nós: tocai trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele vem. Será um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas. Toquem trombeta em Sião e proclamem um santo jejum. O que Joel estava profetizando? Joel estava profetizando o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo. O dia do juízo era na expiação, não era antes. Joel estava dizendo que deveria se tocar trombetas anunciando o dia do juízo. E ele diz, e esse toque de trombeta seria para proclamar um dia de jejum. Sim, toquem trombetas em Sião e proclamem jejum. Durante 10 dias o povo deveria tocar trombetas, anunciando que o povo deveria jejuar e se preparar para o dia do juízo. Além de Ezequiel, além de Joel, que vão linkar o toque de trombetas com o dia do Senhor, o dia da segunda vinda do Senhor, Sofonias também vai dizer: grande é o dia do Senhor e ele está perto. Amarga é a voz do dia do Senhor. Veja que toque de trombetas não fala só de arrebatamento, embora o arrebatamento acontecerá na última trombeta. Mas arrebatamento fala de proclamar o dia do Senhor. Um dia que será amargo. Segundo o profeta Joel, um dia de densas trevas. Segundo Sofonias, um dia de indignação, um dia de tribulação. Tocar trombetas, porque era um período de tribulação, preparando o povo, tá, para a vinda do Senhor. É um dia de indignação, um dia de angústia, de tribulação, dia de densas trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta. Olha aqui, ó, perceberam? Sofonias está dizendo para nós que era um dia de tocar trombetas e alaridos contra as cidades fortificadas. Era um dia da indignação do Senhor. Dia em que o povo deveria jejuar e se preparar para o juízo de Deus. Porém, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que o toque de trombetas ele está apontando para a vinda de Jesus. Não só os profetas anunciaram isso no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Em Apocalipse 1, João ele vai dizer que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, João foi arrebatado até o dia do Senhor, para ver o dia do Senhor. E ele ouviu por detrás dele toques de trombeta, uma grande voz como o som de trombeta. Quando lemos Apocalipse 4, João ele vai ser levado ao céu nesse arrebatamento e ele está no trono de Deus. E ele diz ali, ó, que foi aberta uma porta no céu e a primeira voz como de trombetas. Lembra que João tinha escutado uma voz por detrás dele como de trombeta? Percebam que o livro de Apocalipse ele está conectado às festas. Aqui temos a festa das trombetas. Quando ele olha para ver, ele vê diante dele um cordeiro. Lembra do cordeiro? O cordeiro fala da festa da Páscoa que nós vimos anteriormente. Então, as festas elas estão ligadas ao livro do Apocalipse. Porém, é ao ler as cartas de Paulo que nós vamos ter uma plena revelação deste mistério das trombetas. Porque Paulo vai dizer assim, ó, eu vou contar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morrerão. Mas todos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que Paulo está dizendo? Da festa da Páscoa, que aponta para a primeira vinda de Jesus, ázimos, primícias, pentecostes, até a festa das trombetas, já se passaram mais de 2000 anos. Durante esse período de mais de 2000 anos, muitas pessoas morreram. Mas Paulo está dizendo, nem todos vão morrer, porque há pessoas nesse período que vão estar vivas tocando trombetas. Então Paulo diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos. Cristo é o primeiro a ressuscitar, a primícia dos que dormem, mas por ocasião da vinda de Jesus, a igreja também vai ressuscitar dentre os mortos. Cristo, a primícia, o primeiro, depois a igreja na sua vinda. Porém, essa ressurreição ela acontecerá ao som da última trombeta. Lembrem que era tocado trombetas aqui no primeiro dia, mas durante 10 dias se tocava trombeta sobre a terra, anunciando o dia da expiação. E no dia da expiação também tinha toque de trombetas. Então nós vamos ver que Paulo está dizendo que o mistério de Deus é que a igreja vai ressuscitar na última trombeta. A última trombeta não fala do primeiro dia, e sim no final dos 10 dias de toque de trombetas. E para vocês entenderem melhor, como o arrebatamento ele não acontece no primeiro dia da festa das trombetas, mas só no último dia, né, no final dos 10 dias, no dia da expiação, que também se tinha toque de trombetas, para entender isso nós precisamos entender o ano do jubileu. Nós precisamos entender o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático eu vou deixar para falar em outro vídeo, mas o ano do jubileu você precisa entender. O ano do jubileu, ele era contado 7 anos, o 7º ano seria um ano sabático, um ano em que não se trabalharia. O 6º ano era um ano em que Deus daria dupla porção de provisão sobre a terra nas colheitas. Então o povo se sustentaria ao 7º e 8º dia por meio da provisão que viria a dupla porção dada no 6º dia. O ano sabático ele seria sustentado pelo 6º ano, que era o ano de porção dupla da bênção de Deus. Agora, esse ciclo de 7 anos, ele deveria ser contado 7 vezes 7, ou seja, 49 anos. E no ano seguinte, aos 49 anos, esse ciclo de 7 vezes 7, que dava 49, o ano seguinte seria chamado de o ano do jubileu, o ano de número 50. Então, nesse ano se tocaria trombeta, e uma trombeta específica. Essa trombeta tocada no dia 50, no ano 50, ela era chamada de a última trombeta. Prestem atenção nesse cálculo. Todo ano tinha esse ciclo de festas, todo ano. Só que durante 7 anos se fazia esse ciclo 7 vezes. Durante 49 anos isso se repetia 7 vezes 7 esse ciclo. Só que no ano 50, que era o jubileu, esse ano aqui, existia uma trombeta especial que era tocada aqui no dia da expiação. Essa era a última trombeta, ela era chamada de a última trombeta porque ela era a trombeta da libertação. O ano do jubileu ele está ligado à libertação. Quando as terras empenhoradas, elas voltariam aos seus donos, quando os escravos ganhariam libertação. Então o ano do jubileu ele estava relacionado à libertação. E essa libertação ela tinha um dia específico para acontecer, que era ao som de uma trombeta específica, a última trombeta desse ciclo de 50 anos. E essa trombeta acontecia quando? Num dia específico do ano. Esse dia era quando? No dia da expiação. Então, é nessa trombeta, no ano 50, no jubileu, no dia da expiação, em que o povo tocaria trombetas anunciando o ano do jubileu, o dia da libertação, aonde as terras voltariam aos seus donos e aonde os escravos ganhariam a liberdade. Então, quando a gente fala do arrebatamento, ele está conectado ao Festa das Trombetas, mas não ao primeiro dia, e sim ao último desse ciclo de 10 dias, porque no 10º dia, que também era o dia da expiação, se tocava trombetas, e no ano 50, que era o jubileu, acontecia a última trombeta, proclamando o ano da libertação. Então, quando a gente fala do arrebatamento, nós vamos ver ali a libertação. Os vivos ressuscitando ao som da última trombeta, sendo livres da corrupção do pecado, recebendo um corpo incorruptível, e os mortos ressuscitando, saindo do mundo dos mortos, do Hades. Por isso que a Bíblia vai dizer que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, elas não manterão, elas não conseguirão prender para sempre as pessoas no mundo dos mortos. Pelo contrário,
Quando essa trombeta, a última do jubileu, for tocada no dia da expiação, a última trombeta, o Hades dará aos seus mortos e também os que estiverem vivos, eles serão transformados, o ano da libertação. E quando fala de libertação, está falando de ser liberto desse sistema mundano do pecado. Então, o ano da libertação. Então, o toque de trombetas, ele está relacionado sim ao arrebatamento, mas não no primeiro dia, e sim no último dia do toque de trombetas, e mais especificamente no ano do jubileu. Né? Não era qualquer ano. A última trombeta fala do ano do jubileu no dia da expiação, que era a última dessa sequência de toques de trombetas. Tendo esse entendimento em mente, aí sim nós podemos ler Tessalonicenses, quando vai dizer que na vinda do Senhor certamente nós não precederemos os que dormem, pois dada a ordem de Deus com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, a trombeta de Deus que está sendo tocada durante todo o período de tribulação, no final dela também vai estar anunciando o dia do juízo e o dia do arrebatamento. Por isso Paulo escreve aos Tessalonicenses que o arrebatamento vai se dar ao som da trombeta de Deus. Tá? Nós seremos arrebatados nas nuvens ao encontro com o Senhor nos ares. Com isso em mente, nós podemos ler os mais diversos textos, inclusive Apocalipse. Lá em Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 10 que aparece um anjo com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, anunciando a vinda do Senhor, o cumprimento do grande mistério que Paulo falou em 1 Coríntios 15. E o anjo vai dizer assim, ó: nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos servos e profetas. O que foi anunciado aos servos e profetas? Que no ano 50, no dia da expiação, haveria libertação para o povo. Que nesse dia se tocaria trombetas para proclamar libertação. Que durante vários dias está se tocando trombetas, mas na sétima e última trombeta o povo será liberto da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Então, o anjo em Apocalipse 10 ele está declarando que nos dias em que o sétimo anjo, veja que o sétimo anjo fala da sétima trombeta, não fala do primeiro dia, mas do último, o sétimo, a sétima trombeta. Nos dias em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse? Apocalipse 11, no toque da sétima trombeta, a gente vai encontrar. Ali vai dizer que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e chegou o tempo de julgar os mortos. Olha só aqui, irmãos. Tempo de julgar os mortos. Percebam que a gente já vai falar sobre o dia da expiação, mas o dia da expiação é o dia que os próprios judeus creem que vai acontecer o dia do juízo. Por isso que esse dia era um dia de humilhação e de arrependimento, porque é também um dia em que Deus vai julgar o povo. Deus julgava o povo, mas eles creem que será o dia do juízo final. Quando Apocalipse 11 fala que o sétimo anjo tocou a sua trombeta, ele diz: chegou o dia de julgar. Tá? Julgar os mortos. O dia do juízo é aqui, o dia da expiação, e não aqui no primeiro dia da trombeta. O primeiro dia das trombetas era apenas um dia de começar a se anunciar, se proclamar, anunciar que estava chegando o juízo e não que ele havia chegado aqui. Então, o texto diz assim, ó, que Apocalipse 11, ele está declarando para nós: chegou o tempo de julgar os mortos, dia do juízo, julgar, e de recompensar os servos e profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Esse dia da expiação era um dia de perdão de pecados para aqueles que se humilharam e se arrependeram. Mas era um dia de juízo, de destruir aqueles que não se humilhassem. Nesse dia, os que não se humilhassem seriam mortos. Por isso que o toque da sétima trombeta ele vai acontecer justamente aqui, no dia da expiação. Chegou o dia de julgar os mortos e destruir os que destroem a terra, o dia do juízo. Dessa forma fica fácil entender. Mateus 24, quando a gente vê imediatamente após a tribulação daqueles dias, veja, imediatamente as trombetas começam a ser tocadas, imediatamente após a tribulação daqueles dias,
Aqui o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lembra que os céus, lá em Apocalipse diz que os céus se abriram e viu-se a arca de Deus nos céus? Acabou o dia da expiação. Cristo vem sobre as nuvens, tá? Com poder e grande glória. As nações da terra se lamentarão, porque é dia de juízo sobre as nações. Mas ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos dos 4 ventos dos céus. Então, vocês vão perceber que a vinda de Jesus e o dia de julgar tanto os que vão receber galardão como os que vão ser condenados é aqui no dia da expiação, o dia do juízo. O dia de juízo para uns e dia de perdão para outros. Mas isso acontecerá imediatamente após a tribulação daqueles dias. A vinda do Senhor acontecendo depois da tribulação. Então perceba que os 10 dias de toque de trombeta eram também 10 dias onde se anunciaria o juízo de Deus. E eram 10 dias em que também o povo deveria se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Mas esses 10 dias de aflição, o povo deveria afligir a sua alma. Esses 10 dias são também figura que apontam para um período de grande tribulação que virá sobre a terra antes da vinda de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a festa da expiação. A festa da expiação, ela seria realizada no 10º dia, desde o entardecer do dia 9 até o entardecer do dia 10. Lembrando que a festa judaica, ela começa os dias do calendário judaico, calendário festivo, né? Ele começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas do dia seguinte. Então, quando falamos dos dias da expiação, nós vamos perceber que o dia da expiação começava no final da tarde do dia 9. Então nós vamos perceber que o dia da expiação, que era também um dia que o povo deveria se humilhar, um dia de jejum, era o único jejum do ano que era obrigatório. O povo deveria jejuar nesse dia, deveria se humilhar desde a tarde do dia 9 até a tarde do dia 10. Durante esse dia, perceba que as outras festas tratam de alegria, mas esse dia não é um dia de alegria, esse era um dia de humilhação. O povo deveria se humilhar. Durante 10 dias o povo estava sendo avisado sobre o juízo de Deus que viria sobre a terra, mas ao 10º dia Deus iria julgar o povo. Então o povo deveria se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, e por meio disso, no dia da expiação, quem se arrependesse, quem se humilhasse, teria os seus pecados perdoados. Porém, quem não se humilhasse, quem não comparecesse nessa festa, seria eliminado do povo. Era um dia de juízo. Então, o dia da festa da expiação, ele era um dia atípico. Em todas as festas que a gente tem aqui, se sacrificava cordeiro, tinha o holocausto contínuo, tinha as ofertas queimadas, tinha os incensos que subiam como aroma suave e agradável a Deus. Todas elas tinham sacrifícios de um cordeiro ou de um bode. Mas neste dia da expiação tinha um sacrifício específico para esse dia. Neste dia da expiação se levaria 2 bodes diante do Senhor. E o sacerdote, ele lançaria sorte sobre esses 2 bodes. Um bode seria sacrificado, imolado, derramado o seu sangue, e esse sangue ele seria aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. Este era o dia em que o sumo sacerdote levava para dentro do Santo dos Santos o altar do incenso, cheio de brasas vivas, e acendia incenso diante de Deus, o dia da expiação. Nesse dia da expiação, 2 bodes eram apresentados diante do Senhor, aonde um seria imolado, o seu sangue seria aspergido 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, e o outro, o sacerdote colocaria as mãos sobre o bode, declararia os pecados do povo e enviaria ao deserto para morrer a Azazel. Esses bodes deveriam ser idênticos. Aquele que caísse a sorte seria imolado, seria morto, seu sangue seria derramado e ele seria oferecido ao Senhor. O outro seria
mandado vivo para o deserto. Quando a gente olha, Jesus cumpriu isso no seu sacrifício aqui na Páscoa. Por quê, irmãos? Nós precisamos lembrar que o autor de Hebreus diz que as ofertas feitas pelos sumos sacerdotes não eram perfeitas, então eles tinham que fazer ela de festa em festa e de ano em ano. Então vocês vão ver que o cordeiro ou bode não era sacrificado só na Páscoa e nem só na expiação. Em todas as festas eles sacrificavam um cordeiro como oferta pelo pecado. Mas quando o autor de Hebreus ele vai escrever, ele vai dizer que Cristo cumpriu uma vez por todas o sacrifício. O sacrifício de Cristo, de um cordeiro sem pecado, foi perfeito. Então Cristo cumpriu o sacrifício de uma vez por todas, cumprindo todos os sacrifícios de uma vez só. Então o sangue do cordeiro aqui oferecido, ele vai ser apresentado diante do tabernáculo aqui. Só que quando a gente olha para essa figura, tanto o cordeiro como o bode apontam para Cristo. Quando a gente olha para esses dois bodes, nós vamos ver que isso também é uma figura que aponta para Jesus e o que aconteceu com ele. Pilatos, no dia da festa, geralmente ele oferecia a libertação para uma pessoa. Então Pilatos colocava algumas pessoas condenadas diante do povo e o povo lançaria sorte sobre quem seria liberto. E no dia que Jesus foi preso, Pilatos não viu nenhum motivo para condená-lo. Então Pilatos, ele vai colocar Jesus e Barabás diante do povo para que o povo lançasse sorte, para que o povo decidisse quem seria solto e quem seria morto. Lembra que os dois bodes, aonde seria lançado sorte, um seria morto, o outro seria solto? Foi o que aconteceu com Jesus e Barabás. E nós precisamos lembrar que o nome de Barabás era Jesus também. Barabás se chamava Jesus Barabás. E a palavra Barabás, no hebraico, ela significa Bar-Abas. Bar é filho e Aba, pai. Então significava Jesus, filho do pai. O nome de Barabás era Jesus, filho do pai, ou Yeshua Bar-Aba. Por isso, Jesus Barabás. Então, estava diante do povo dois Jesus, ou seja, dois bodes diante do povo para que eles lançassem sorte, para que um fosse morto e o outro fosse solto no deserto. E eles escolheram Jesus, o Cristo, o Nazareno, para ser morto e expiado como um bode expiatório para levar a culpa, e um outro bode, que era Jesus Barabás, para ser solto. Então perceba que até mesmo esses dois bodes, eles apontam para o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que nós vamos ver que Cristo morreu aqui na Páscoa, uma vez por todas, cumprindo o sacrifício de todas as festas. Então aqui nós temos mais um acréscimo. Outro acréscimo importante que nós vamos ter acerca do dia da expiação é que este dia era chamado de o dia do perdão, o dia onde o povo que participasse dessa festa, depois de ter jejuado, se humilhado, se arrependido dos seus pecados, o povo receberia o perdão de Deus. E isso tudo está apontando o quê? Para o fim das 70 semanas de Daniel. Isso mesmo. O dia da expiação, além de ser considerado como o dia do juízo, o dia da expiação também era chamado de o dia do perdão. E quando a gente olha para o livro de Daniel, nós vamos ver que esse dia do perdão, ele está apontando para o cumprimento das 70 semanas. A última semana de Daniel, ela encerra justamente no dia da expiação. Se vocês lembrarem, lá em Daniel, vai dizer no capítulo 9, versículo 24, que 70 semanas estão decretadas sobre o povo e sobre a cidade para fazer acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, tá? E para expiar a culpa. Olha a palavra expiar. A palavra expiar não vem de expiação? As 70 semanas, quando encerrarem as 70 semanas, vai ser expiada a culpa do povo. Tá? Vai ser dado fim ao pecado, fim à transgressão, vai ser cumprida a visão e a profecia e vai ser ungido o Santíssimo. Isso nos leva para o dia em que toca também a sétima trombeta aqui, ó,
que é quando Cristo assume o seu poder e começa a reinar. Porque nós precisamos lembrar que o dia da expiação, quando a gente fala de arrebatamento, como já falamos, a última trombeta ela não toca no início da semana. Lembrem que, embora o dia primeiro do 7º mês era um dia de sonido de trombetas, as trombetas eram tocadas durante 10 dias, até o número 10, até o 10º dia. E quando a gente fala da última trombeta, nós precisamos lembrar do ano do jubileu. Por quê? Porque o ano do jubileu vai estar escrito a respeito dele que deveria se contar 7 anos, né? 7 vezes 7 anos. E no ano 49 deveria se tocar uma trombeta. Essa trombeta seria chamada de a última trombeta, trombeta de libertação. E essa trombeta no ano 49, ela estava anunciando o ano do jubileu. Por quê? Porque nesse dia aconteceria 2 coisas. A primeira delas é que a terra voltaria ao seu dono. E a segunda, os escravos, eles seriam libertos. Só que essa trombeta, que é a última trombeta, e é disso que Paulo está falando quando ele diz que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados ao som da última trombeta. É essa trombeta do jubileu que Paulo estava falando. Agora, essa trombeta ela tinha um dia específico do ano para ser tocado, que era no dia 10. Isso mesmo, a trombeta do jubileu, que era tocada a cada 50 anos, ela seria tocada aqui no dia da expiação, quando chegasse esse tempo. E essa trombeta, como eu disse, ela estava anunciando 2 coisas, que a terra voltaria ao seu dono. E se vocês olharem no dia da expiação, quando toca a 7ª, que é a última trombeta, que é a trombeta que aponta para o jubileu, vai dizer que Cristo assumiu o seu poder e passou a reinar. Olha a terra, que hoje jaz no maligno, voltando para o seu dono. Agora, segunda coisa, diz que os escravos seriam libertos. Olha aqui o dia do perdão. A humanidade, né, as pessoas que creram em Cristo, agora sendo livres do poder do pecado de uma vez por todas. Então, quando a gente fala do dia da expiação, nós vamos ver que existem muitas conexões relacionadas a esse dia. Porém, aqui nós vamos ver que esse sacrifício da morte de Jesus, cumprida de uma vez por todas, perfeito, não precisava ser repetido, aqui, na festa da expiação, esse sangue era aspergido 7 vezes diante da arca. Percebam que essas 7 aspersões do sangue estão ligadas aos 7 cálices da ira de Deus no livro de Apocalipse. Por quê? O vinho, que é o cálice da ira, o vinho ali, ele é uma figura do sangue. Lembra que no dia da ceia, Jesus ele manda beber o vinho e ele vai dizer, este é o sangue da nova aliança? O vinho é um símbolo do sangue. Os 7 cálices da ira de Deus, eles vão cobrar da terra o derramamento do sangue dos justos durante os 6 milênios. Então, Deus vai derramar 7 cálices, mas esses 7 cálices da ira, cobrando o sangue dos santos, ele está tipificado aqui, ó, nessas 7 aspersões diante da arca. Tá? Esse cordeiro, esse sangue do cordeiro que era levado aqui, fala do sangue de Jesus derramado aqui na Páscoa, que cumpriu todas as festas num único sacrifício. Então, o sangue desse bode era levado aqui e aspergido 7 vezes. Isso aponta, tem muitas figuras apontando para o livro do Apocalipse. Quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 1 Jesus se apresentando. E quando fala da descrição, Jesus vestido de uma vestimenta, nós vamos ver que a vestimenta de Jesus em Apocalipse 1, ela está retratando justamente as vestes sacerdotais que o sacerdote usava no dia da expiação. Ele tirava as vestes que ele usava durante o ano todo e ele se vestia de uma veste de linho fino e puro para esse dia, o dia da expiação. Então, Apocalipse, a vestimenta de Jesus aponta para o dia da expiação. O livro de Apocalipse aponta para a obra da redenção que culmina na expiação e no tabernáculo. Tá? Então nós vamos ver essas 3 festas
toque de trombetas, expiação e tabernáculos aparecendo no livro de Apocalipse. Nós vamos ver 7 trombetas sendo tocadas, som de trombeta, João escutando a voz como som de trombetas. Nós vamos ver que Jesus está vestido como sumo sacerdote. Nós vamos ver que as 7 aspersões apontam para os 7 cálices da ira de Deus, cobrando o sangue dos justos derramado sobre a terra durante todo esse tempo. E esse dia da expiação aponta para um dia de humilhação, um dia de jejum. As pessoas deveriam proclamar um dia de arrependimento. Agora, um detalhe muito importante é que todos os dias que eram as 7 festas, eles eram considerados dias sagrados, festas fixas, estatutos perpétuos diante de Deus, todos esses dias. O dia em que essa festa ela era proclamada seria um dia de descanso. Neste dia não se poderia trabalhar, fazer trabalho nenhum. Porém, o dia da expiação, além de ser um sabat, né, um dia de descanso, um dia em que o povo não deveria trabalhar, existia uma lei dizendo que aquele que trabalhasse nesse dia seria morto, seria eliminado do meio do seu povo. O próprio Deus vingaria essa pessoa, o próprio Deus executaria juízo sobre essa pessoa. Ele morreria porque trabalhou no dia em que ele deveria estar se humilhando, ele deveria estar se arrependendo dos seus maus caminhos. Então nós vamos ver que esse dia da expiação ele era chamado de Yom Kippur pelos judeus. Ele era um dia onde se apresentaria 2 bodes. Vocês já ouviram a expressão bode expiatório? Por que é chamado de bode expiatório? A expressão bode expiatório vem justamente do dia da expiação, aonde um bode ele era apresentado diante de Deus para expiar o pecado do povo. O bode levaria a culpa pelas pessoas. Ou seja, hoje em dia a gente aplica essa expressão do bode expiatório para falar de alguém que levou a culpa por outra pessoa. Aqui no dia da expiação era isso que acontecia. Esse bode expiatório levava a culpa pelo povo, a culpa dos pecados. Então, por isso a expressão bode expiatório. No dia da expiação era um dia de jejum e humilhação. Percebam que quando a gente vai olhar para os profetas, nós vamos ver que esse dia de humilhação é um dia que vai se cumprir por ocasião do dia do Senhor, a vinda do Senhor. Sim, os profetas vão anunciar que nesse dia muitas pessoas vão chorar, vão se quebrantar a sua alma, vão reconhecer que crucificaram a Cristo. Agora, o que é interessante, que nós vamos perceber que o dia da expiação ele era um dia de humilhação, porque nós vamos perceber que aqueles que durante os 10 dias ouviram o toque de trombeta e deram ouvidos ao toque e se prepararam para o dia da humilhação, eles receberão o perdão, porque era o dia do perdão. Mas aqueles que não se humilharam, aqueles que não se prepararam ou que não compareceram na festa no tempo determinado, eles também chorarão, porque serão destruídos. Tá? Então, é por isso que nós vamos ler textos na Bíblia, como Apocalipse 1:7, que diz que quando Jesus vier, na vinda de Jesus, todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão. Tá? É um dia de humilhação. As pessoas vão se lamentar, até mesmo aqueles que não se converteram, não se prepararam para esse dia. Quando a gente lê Apocalipse 6, a abertura do 6º selo, vocês vão ver que quando o sol escurece, a lua não dá sua claridade. Isso está acontecendo aqui, próximo ao último dia, o dia da expiação. Diz assim, ó, que os reis da terra, tá, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, o texto vai dizer assim, ó, para nós. Apocalipse 6 vai dizer assim, ó, que então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos eles, homens, escravos, livres, eles vão se esconder em cavernas entre as rochas e montanhas, dizendo, esconda-nos da face da ira do Cordeiro, tá? Por quê? Porque nesse dia ele está vindo para julgar as nações. E você precisa entender que o próprio povo judeu, até hoje, eles entendem que o dia da vinda do Senhor, o dia de julgar as nações, o dia do acerto de contas será aqui, ó, no dia da expiação.
muitos serão julgados e dentre os que serão julgados haverá aqueles que receberão o perdão, fala de arrebatamento, de ressurreição dos mortos, mas haverá aqueles que serão julgados para juízo, para condenação nesse dia. Então, a partir do dia da expiação, nós vamos ter a última festa. Lembrando que essas 3 festas elas estão no 7º mês. Uma no dia 1º, outra no dia 10 e outra no dia 15. Depois da expiação, do dia da expiação, todos aqueles que foram perdoados no dia do perdão, no dia da expiação, aqueles que participaram, que passaram pelas 6 primeiras festas, eles seriam conduzidos agora para a festa dos tabernáculos. Perceba que para o povo chegar à festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, também chamada de Sukkot pelos judeus, o povo primeiro precisaria passar pela Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas e expiação. Só quem passasse por essas 6 festas e tivesse o seu pecado perdoado no dia do perdão, no dia do juízo, é que entraria para a festa das cabanas, sairia da expiação e seria conduzido à festa das cabanas depois de 5 dias. Nesse mapa nós vimos 3 santas convocações anuais, que era a festa dos pães sem fermentos, que incluía Páscoa, ázimos e primícias. Depois de 50 dias vinha a segunda grande convocação, que era chamada de Festa das Semanas, no Pentecostes. Acontecia 7 semanas após as primícias, 50 dias depois. Depois havia um intervalo de tempo até o 7º mês, aonde viria a última grande convocação do povo para as festas estabelecidas como Estatuto Perpétuo. Essas 3 festas são também chamadas de Festa das Colheitas. Por quê? Além de serem chamadas de Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos, elas são chamadas de Festa das Colheitas, porque estão ligadas às últimas colheitas desse ciclo das festas. Percebam que aqui nós vamos ter a última festa, a Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas ou Sukkot, assim chamada pelos judeus, que é a Festa das Colheitas. Vocês vão perceber que ela era realizada no dia 15 do 7º mês, 5 dias após a expiação. Só poderia participar da Festa dos Tabernáculos quem teve os seus pecados expiados aqui no dia do perdão. Esse dia era um dia de alegria. O povo deveria se alegrar e comemorar essa festa durante 7 dias. O povo deveria se alegrar. Diferente da expiação, que era um dia de humilhação, o povo deveria se quebrantar, se humilhar diante de Deus para alcançar o favor divino. Aqui o povo deveria se alegrar porque teve os seus pecados perdoados e era festa de colheita. O povo tinha terminado de recolher os frutos. Então nós vamos perceber que um dos detalhes dessa festa dos tabernáculos, que é listada para nós lá em Deuteronômio, vai dizer assim, que a festa dos tabernáculos ela deve ser celebrada durante 7 semanas, depois que tiverem recolhido os produtos da eira e do lagar. Perceberam? A festa dos tabernáculos ela só podia ser celebrada depois que o povo tivesse terminado a colheita. E o detalhe, ele vai dizer, depois que tivesse colhido da eira, a eira é o lugar onde se bate o trigo, e tivesse terminado de recolher do lagar. O lagar é onde se moe a uva. Isto, irmãos, é muito profético. Por quê? Porque a cega da eira e do lagar, ela está apontando para o livro de Apocalipse, as últimas colheitas. Perceba que a festa dos tabernáculos ela só vai acontecer depois que o trigo for colhido para o celeiro e for pisado o lagar da ira de Deus. É isso mesmo. Apocalipse 14 vai dizer: E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça 7 coroas de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando em grande voz, ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar
A hora de cegar, está falando da colheita do trigo, a hora de cegar te é vinda. Por quê? Já a seara da terra está madura, e aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quando fala de cegar, da seara, do eirado, o eirado é o lugar onde se moe o trigo, onde se bate ele. E o trigo, ele é cegado e recolhido para o celeiro. Aqui nós vamos lembrar da parábola do trigo e do joio, que Jesus ele vai contar a parábola do trigo e do joio, e ele vai dizer, quando os servos perguntam, olha, alguém plantou o joio, vamos arrancar ele? O Senhor diz ao servo, não. Deixem até o dia da colheita. Quando é que é o dia da colheita? Aí os discípulos não entenderam muito bem a parábola. Depois os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Jesus vai dizer, olha, o trigo são os que ouviram a palavra, o trigo são os filhos do reino de Deus, e o dia da colheita é a consumação dos séculos. Então nós vamos ver que para entrar no tabernáculo, na festa dos tabernáculos, só se podia fazer isso depois que fosse colhido o trigo, a consumação dos séculos, o dia da expiação. Então, se colheria o trigo. Agora, olha que lindo isso, porque aqui já foi colhido o trigo, já está entrando para os tabernáculos. E tabernáculos fala do quê? Tabernáculos fala de bodas do Cordeiro, isso mesmo. Muita gente pensa que as bodas ela acontecem 7 anos antes da vinda de Jesus, mas não. As bodas elas vão acontecer no milênio, tabernáculo de Deus entre os homens. Então, o trigo ele é uma figura aqui da igreja que já foi colhida, já terminou a cega e o povo está entrando para tabernáculos. Eu botei aqui na tela para vocês verem como era o processo de colheita do trigo, como era malhado o trigo no eirado. Lembrando que Jesus disse que a festa dos tabernáculos só aconteceria quando o povo tivesse terminado de colher o trigo do eirado e a uva do lagar. Então você precisa entender o processo de malhar o trigo no eirado. O processo hoje ele é feito todo industrial, com máquinas, mas antigamente o trigo ele era cortado e colhido e era colocado no chão e eles batiam no trigo. Eles batiam nesse trigo para que o trigo soltasse a semente. Então, geralmente, ou o trigo era batido ou ele era esmagado. Lembra que Paulo ele vai dizer assim que a lei dizia que não deveria amordaçar a boca do boi que pisa o trigo e que isso estava apontando para nós? A verdade é que Paulo estava usando como figura o processo do dia em que eles iam malhar o trigo no eirado. Malhar o trigo no eirado. Malhar o trigo no eirado. Então, ou o processo o trigo era batido para soltar a sua semente, ou o trigo era pisado para soltar a sua semente. Sabe do que isso está falando? Do período da grande tribulação. Sim, durante a grande tribulação a igreja vai estar na terra, o trigo de Deus vai estar na terra. Mas ele vai estar sendo o quê? Ceifado, cortado, e ele vai estar sendo pisado, ou batido ou pisado. Isso fala de grande tribulação. Para soltar a semente. Perceba que quanto mais tribulação, mais frutos a igreja dá. Então, quanto mais o trigo era batido, mais ele soltava a semente. Só que depois da grande tribulação, perceba que a palha ela vai ser reunida num canto para ser queimada. Isso não nos lembra o joio? O joio e a palha do trigo elas são reunidas para ser queimada, mas o trigo é colhido para o celeiro. Como é que era feito o processo de separação da palha do trigo e do trigo? Basicamente a gente tem aqui um exemplo disso. Era pego e jogado a palha para cima e o vento levava a palha, mas a semente do trigo ela caía de volta. Então a palha ia sendo levada pelo vento conforme ela era jogada, mas depois o trigo voltava para baixo. Então se jogava o trigo para cima e depois ele caía, e quando o trigo caía, a palha era levada embora.
Isso fala de arrebatamento. Quando se joga o trigo para cima, nós vamos ver a igreja subindo. Mas depois nós vamos ver que o trigo cai de novo na terra. Por quê? Porque a igreja vai voltar com Cristo para a terra, para reinar 1000 anos aqui na terra. Por isso que nós vamos ver Jesus no monte das bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Sim, a igreja ela vai ser jogada para cima como trigo, mas vai voltar para a terra. A igreja vai ser arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares, mas vai voltar para a terra. Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? O céu? Não, a terra. Então, basicamente, esse era o processo para recolher o trigo que havia sido malhado no eirado, tá? Então, esse local onde se malhava o trigo era chamado de eirado. E percebam que o povo só podia ir para a festa dos tabernáculos depois que tivesse terminado a colheita do trigo, que tivesse terminado de pisar o trigo, de moer o trigo, de separá-lo ele da semente. E percebam que o povo só podia ir para a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, depois que tivesse terminado de colher o trigo. E aonde é que o trigo ele ia ser colhido e pisado? Aqui, ó, durante esse período de tribulação. O trigo está sendo colhido, está sendo ceifado, está sendo pisoteado, batido para soltar sementes. Aqui no dia da expiação acontece a vinda de Jesus e o trigo ele é separado do joio, aqui na consumação dos séculos. E só entra para o milênio, Tabernáculos já vai falar de milênio, só entra para o milênio, a festa das cabanas, Deus habitando entre o povo, quem foi recolhido como trigo para o celeiro de Deus. Outro ponto importante acerca das colheitas é que os tabernáculos só aconteceriam depois da ceifa e da vindima, depois de colher do eirado e do lagar. E isso aponta para Apocalipse, porque assim como Apocalipse 14 fala sobre colher o trigo, cegar o trigo, Apocalipse 14 também fala sobre vindimar a terra e lançar no lagar da ira. Isso mesmo. Apocalipse 14, 17 diz assim, ó: e saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos de vinha da terra, porque já as vinhas das uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Percebam que outro ponto importante, além da ceifa, era a vindima. Tá? E essa vindima, assim como a ceifa aponta para a colheita da igreja, dos santos, a vindima aponta para a ira de Deus sobre o povo ímpio que vai estar na terra. Ceifa e vindima. Os tabernáculos só podiam acontecer depois dessas duas colheitas, da igreja e dos ímpios terem sido lançados no lagar da ira de Deus. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é o lagar da ira. Eu, particularmente, eu moro em Bento Gonçalves, a capital do vinho no Brasil, né? E aqui na Serra Gaúcha, o que mais temos aqui é pareirais de uva. Quando diz que o anjo ele saiu com uma foice para cortar, é porque assim como se ceifava a terra com uma foice, a uva também era cortada com uma foice bem menor, lógico, mas para cortar ela do seu pé aqui. Que hoje esse processo manual é feito com tesouras. Na época eram pequenas foices de mão. Então, nós vamos ver que o trigo ele era malhado no eirado. A uva ela é pisada no lagar. Hoje a gente tem um processo fabril, mas antigamente a uva ela era colocada em um lagar de pedra e ali a uva no lagar de pedra ela seria pisada. E o sangue da uva, né, porque
O suco da uva, ele é também chamado de sangue da uva. Então, a uva era colhida e lançada no lagar, onde ela seria pisada, e o seu sangue escorreria. O sangue fala do vinho, do suco da uva. Ele era também sangue por causa da cor. Então, aqui nós estamos vendo o processo de serem pisadas a uva no lagar. Isso nós vamos ver que Cristo também vai cumprir, porque por ocasião da vinda de Jesus, antes de entrarem para a festa dos tabernáculos, o momento da grande alegria, as bodas do Cordeiro, nós vamos ver a igreja sendo colhida como trigo e também, além da igreja ser colhida como trigo, a uva, fala das pessoas, do mundo, sendo colhido como uvas para serem lançados no lagar da ira de Deus para serem pisados. E é interessante o livro de Apocalipse porque ele vai falar justamente isso para nós. O livro de Apocalipse, ele vai estar falando que a festa dos tabernáculos, onde o povo se reunia para se alegrar, eram 7 dias de alegria. Eles só poderiam participar depois que tivessem terminado a colheita do trigo e da uva. E vocês vão ver que tanto o eirado como o lagar, eles estão acontecendo aqui assim, ó, nesse período aqui, ó, pouco antes da expiação. No dia da expiação nós vamos ver o trigo sendo colhido e depois as uvas sendo pisadas no lagar da ira de Deus. Só depois do término da colheita, que trata aqui aos redores do dia da expiação, é que então o povo era conduzido para os tabernáculos. Tá? E tabernáculos, lembra que fala de milênio. Eu já falei disso no meu canal quando a gente fala sobre Sara e Agar. Sara é chamada de a Nova Jerusalém. E vocês vão ver que quando Isaac, que é uma figura de Cristo, ele vai casar com Rebeca, que é uma figura da igreja, eles vão para as tendas de Sara. As bodas do casamento de Isaac e Rebeca, que é uma figura de Cristo e a igreja, acontecem nas tendas de Sara. E quando a gente lê Gálatas, ao falar de Sara, vocês vão ver que Sara é tipificada pela Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus habitando entre os homens. Então vocês vão ver que as bodas do casamento do Cordeiro vai acontecer na festa dos tabernáculos. E isso só acontece após a expiação. Não existe bodas acontecendo aqui, ó, depois do primeiro toque de trombetas. Existe sim tribulação, mas não bodas. As bodas só acontecem no milênio, depois que o trigo foi colhido e que o lagar foi pisado. Quando entendemos que a festa dos tabernáculos só podia ser realizada após recolher o produto do eirado e do lagar, né, que é a vindima, nós vamos entender que aqui, para a festa dos tabernáculos, o casamento do Cordeiro, a igreja já foi colhida e as nações já foram julgadas. Sim, vocês vão ver que em Apocalipse 14, quando diz que saiu um anjo e ele deu ordem para ceifar o trigo, fala da igreja sendo ceifada. Só que além de sair um anjo para mandar ceifar o trigo e outro para ceifar a vindima, tem um anjo com o poder do fogo. O anjo com o poder do fogo era para quê? Para queimar a palha do trigo. E junto com a palha do trigo, aqueles que deveriam ser trigo, mas não eram joio. Então veja como Apocalipse 14 ele está falando sobre tudo isso. Então é muito importante. Agora, quando a gente olha para o lagar da ira de Deus, tipificado na colheita da vindima, essa colheita do trigo e da uva, elas já eram tipificadas nos profetas. Além de Deuteronômio estar dizendo que o tabernáculo só podia acontecer após colher o fruto do eirado e do lagar, nós vamos ver que o próprio Isaías vai profetizar sobre o dia da ira, do pisar o lagar da ira de Deus, que está relacionado à vinda do Senhor aqui. Isaías 63 vai dizer: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Borzã, com roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor, olha Jesus vindo com poder e grande glória, quem é aquele que num manto de esplendor avança passos largos na grandeza da sua força? Aí quem está montado no cavalo vai dizer: sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Jesus, poderoso para salvar. Aí o profeta pergunta: e por que as tuas vestes estão vermelhas como quem pisa
as uvas no lagar, olha aqui, ó. Por que as tuas vestes, Jesus, as tuas vestes estão vermelhas como quem pisa a uva no lagar? Aí olha a resposta. Sozinho pisei as uvas no lagar. Sozinho pisei as uvas no lagar. Na minha ira pisoteei, e na minha indignação o sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei as minhas vestes. Pois o dia da vingança, o dia da ira, né, ele estava no meu coração, e chegou o ano da retribuição. Na minha ira pisoteei as nações, e derramei na terra o sangue delas. Perceba que os profetas já estavam anunciando o dia da ira, o dia do lagar. Só que vocês têm que ter em mente que isso aqui, ele vai acontecer mais ou menos aqui. E é só depois que for recolhido o trigo e pisado as uvas é que a gente vai para a festa dos tabernáculos, que é a última festa, que aponta para o milênio, que aponta para as bodas do Cordeiro. Além de Isaías, nós vamos ver em Apocalipse 19. Apocalipse 19 vai narrar Jesus vindo montado num cavalo branco, assentado sobre ele. Ele é aquele que se chama o fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E olha só o detalhe, Jesus está com vestes tingidas de sangue. Por que Jesus está com vestes tingidas de sangue? Isaías respondeu isso para nós. Mas olha só, versículo 15 vai dizer para nós que da sua boca sai uma espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisará no lagar. Onde é que era o lagar, irmãos? O lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tá aqui, ó. Viram? Jesus vindo num cavalo branco montado com as vestes tingidas de sangue. Por quê? Porque ele vinha para pisar as uvas no lagar da ira de Deus. É só depois que Jesus recolhe o trigo, Jesus vai voltar acompanhado pela igreja para pisar o lagar da ira de Deus. Depois que fosse recolhido o fruto da eira e pisado o lagar da ira de Deus, é que as pessoas iriam para a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos era chamado de período de descanso, porque durante os 7 dias não se podia trabalhar. Por que não se podia trabalhar? Porque o povo tinha terminado a colheita e agora era um período de descanso. Só que olha só que interessante. Quando a gente olha para as festas, elas estão nos lembrando a saída do Egito. Quando o povo foi tirado do Egito aqui nas Páscoa, ázimos e primícias, quando o povo se encontrou com Deus no Monte Sinai, no Pentecoste, e quando Deus estava habitando em tendas no meio do povo no deserto. Só que o propósito de Deus ao habitar no meio do povo era levá-los para a terra prometida, para o lugar de descanso. Só que quando a gente vai ler Hebreus, vocês vão ver que em Hebreus vai dizer que embora Deus tivesse tirado o povo do Egito, o mesmo povo que foi tirado do Egito, com quem ele entrou em aliança no Pentecostes, vagou 40 anos no deserto e não entrou no lugar de descanso. Por que o povo não entrou no lugar de descanso? Vamos ler? Diz assim, ó, Hebreus 3, vai dizer, ó, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado. Olha o dia da ira aqui, ó. Fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre desviados, e ele não reconheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Onde é que era o descanso de Deus? Deus tirou eles do Egito, esteve com eles no Sinai e queria conduzi-los para o descanso. Mas por causa da incredulidade e da dureza de coração, eles vagaram 40 anos no deserto e não entraram no descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo,
que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim com confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi contra eles, aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso. O autor de Hebreus está aplicando as festas. Paulo está aplicando as festas. Ele está dizendo assim, que Deus tirou um povo do Egito, entrou em aliança no Sinai, mas por causa da dureza de coração, da incredulidade, eles não puderam entrar no descanso. Foi contra eles que Deus esteve irado durante 40 anos. A festa dos tabernáculos fala do descanso de Deus, do milênio, do tabernáculo de Deus habitando entre os homens. Só que nós percebemos que só entra para o tabernáculo quem participar de todas as festas e permanecer fiel, firme e com fé até o fim. Tanto que o autor de Hebreus diz que nós devemos permanecer com a mesma fé que a gente tinha aqui no início, para participar aqui no final das festas dos tabernáculos, Deus habitando entre os homens. Também conhecido como o descanso de Deus. Olha só como é lindo o ciclo das festas. Quando a gente olha para as festas, nós vamos perceber que todo esse período aqui ele está falando de trabalho. Era um ciclo de colheitas, de trabalho. Mas, quando chegava na festa dos tabernáculos, se encerrava o trabalho, era o descanso. Isso nos lembra de Jesus, quando ele vai dizer lá em Mateus, vinde após mim. E ele vai dizer, encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, a gente às vezes aplica essa expressão, vinde após mim, para o nosso dia hoje, e ela é bem aplicada. Mas Jesus estava falando de coisas maiores. Ele estava dizendo que aquele que vem após ele, após a morte, tira o pecado da sua vida, vai participar das primícias, do Pentecoste, trabalho, trombetas que anunciar a palavra, passa pelo dia do perdão. Quem vem após Cristo nas festas aqui vai encontrar o quê? Descanso para as almas. Olha aqui o dia do descanso. Por isso que Jesus vai dizer, no mundo tereis aflição. Essas primeiras festas aqui, as 6 festas, fala do período que nós estamos no mundo. No mundo tereis aflição. É período de escravidão, período de trabalho, período que a gente precisa pregar a palavra, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, tirar o fermento do pecado. Mas no mundo a gente tem aflição, mas Jesus diz, vinde após mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso está ligado também ao dia do descanso, ao milênio, onde reinaremos com Cristo. Agora, olha só que curiosidade legal. No dia em que Jesus ia comemorar a festa do tabernáculo, João vai dizer assim, que próximo a essa festa dos tabernáculos, no último dia da festa, o que era o último dia da festa? O 7º. Olha só, o 7º dia era o último dia da festa dos tabernáculos. João vai dizer assim, que no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele estava falando isso com respeito ao Espírito Santo. O que Jesus está anunciando? Jesus está participando da festa dos tabernáculos nessa passagem de João e ele está no último dia da festa, o 7º. E Jesus no dia da festa ele está dizendo assim, quem tem sede venha a mim e beba. E quem beber da água que eu lhe der do seu interior fluirão rios de águas vivas. Talvez você não entenda por que Jesus falou isso na festa dos tabernáculos, ou nunca tenha associado. Mas na tradição judaica, diz que os judeus eles pegavam um cântaro de ouro, iam até a fonte de Siloé
e pegavam um jarro dessa água e levavam até o templo e derramavam no dia da festa dos tabernáculos no templo, consagrando a Deus, lembrando das primeiras e das últimas chuvas. Nesse dia, eles derramavam um jarro de água na festa dos tabernáculos, que era levado até o templo para ser consagrado e derramado diante de Deus. Isso faz parte da tradição, tá? Então, Jesus, observando essa tradição, o que Jesus vai dizer? No dia da festa dos tabernáculos, se vocês virem a mim, eu vou dar para vocês uma água que vai matar a sede de vocês. E ela vai ser um rio a fluir no interior de vocês. Só que isso, irmãos, tem uma conotação muito profética. Não só em João, quando Jesus fala isso, mas no livro de Apocalipse. Porque em Apocalipse 21, nós vamos ver a Nova Jerusalém descendo como uma noiva. Lembra que tabernáculos aponta para as bodas do Cordeiro, o casamento? A Nova Jerusalém descendo como noiva, ataviada para o seu marido? No texto vai dizer assim, ó, eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens. A festa dos tabernáculos era o quê? O povo habitando em tendas, como foi lá no deserto. Deus habitando entre os homens. A tenda do tabernáculo no meio do povo. Então você precisa entender isso, que a festa dos tabernáculos ela está apontando para a Nova Jerusalém descendo na terra, entre os homens. Deus habitando entre os homens. Só que o grande diferencial é que se vocês continuarem lendo esse texto, ele vai dizer assim, ó, versículo 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Lembra do que João disse lá em João 6, no dia da festa dos tabernáculos? Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem um cumprimento no dia de Pentecostes, mas também tem um cumprimento aqui na festa dos tabernáculos, quando a Nova Jerusalém desce sobre a terra, a igreja do Senhor desce e vai ter um rio de água viva fluindo do seu interior. Apocalipse 21, versículo 6. Quem tem sede, venha e eu dar-lhe-ei da fonte da água da vida. O mesmo que Jesus disse lá em João na festa dos tabernáculos, se cumprindo aqui no tabernáculo de Deus entre os homens. Um dos últimos pontos aqui que nós vamos ver é que na festa dos tabernáculos o povo deveria habitar em tendas feitas com folhas de palmeiras e de outras plantas. O povo deveria habitar em tendas feitas com palmeiras durante esses 7 dias. Só que isso também nos aponta para Apocalipse, porque em Apocalipse 7 nós vamos ver ali, ó, a grande multidão chegando diante de Deus. E olha só que interessante, irmãos, essa grande multidão que ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas, elas seguravam o que nas suas mãos? Palmas. Elas seguravam folhas de palmeiras nas suas mãos. Elas estavam com vestes brancas e segurando palmas nas suas mãos. O texto continua dizendo, então um dos anciões me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vêm? Versículo 14, respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estas são os que vieram da grande tribulação. As pessoas que vão participar do tabernáculo, elas vêm da onde? Da grande tribulação. Passaram pelo dia da expiação, dia do perdão, e estão sendo conduzidas para o tabernáculo de Deus. Por isso estão com palmas nas mãos. E o versículo 17 vai dizer, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará à fonte da água da vida. Lembra que Jesus, na festa dos tabernáculos, ele disse, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Na festa dos tabernáculos, e ele diz assim, que do seu interior fluirão rio de águas vivas, olha isso tendo um cumprimento pleno. Né? Isso se cumpriu, está se cumprindo na igreja, mas a plenitude dessa promessa vai se cumprir só aqui, no milênio, na festa dos tabernáculos, Deus habitando no meio do povo. Cristo nos conduzindo à fonte da água da vida, fluindo rios do seu interior. É isso que Jesus estava linkando, profecias que vão se cumprir só no tempo do fim. Então, irmãos, nós vimos aqui um resumo das 7 festas.
e da obra, de como essas 7 festas apontam para a obra da redenção de Cristo e a igreja. As primeiras 4 festas, a Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecostes, já se cumpriram. E esse tempo fala das primeiras chuvas. Agora, aqui nós vamos ter trombetas, expiação e tabernáculos, que fala das últimas chuvas. Assim como o primeiro derramar, as primeiras chuvas fala de um período de abundância de colheita, as últimas chuvas também fala de um derramar do Espírito Santo para colhermos as últimas plantações. Páscoa vai apontar para a morte de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ázimos vai falar do fermento do pecado, que Cristo morreu para tirar o pecado, para que nós pudéssemos ser uma nova massa. Primícias vai falar do dia da ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, ele sendo a primícia dos que dormem, nós também vamos ressuscitar. Cristo a primícia e nós na sua vinda. Após a primícia, nós temos a festa das semanas, que era a segunda grande convocação, a festa de Pentecostes, onde tinha então os 2 pães das primícias. Primícia aponta para os 144 mil, o número 2 aponta para judeus e gentios, as 2 testemunhas. Esses 2 pães ungidos fala do derramar do Espírito Santo, a unção de Deus sendo derramada para o povo, para que o povo agora, dessa festa até as últimas 3 festas que ainda estão por vir, tivesse um tempo de consagração e revestidos de poder para trabalhar na obra. Depois, nós vamos ter as últimas 3 festas que estão por se cumprir. Trombetas, também chamada de Yom Teruah. Teruah fala de grito, aponta para as 10 virgens, o grito da meia-noite. Fala de um período de toque de trombetas, de anunciar o dia do juízo. Durante todo esse dia seria tocado trombetas, mas não só durante todo esse dia os sacerdotes tocariam trombeta, mas durante os 10 dias eles fariam passar trombeta sobre a terra, anunciando o dia do arrependimento, o dia do jejum, da humilhação, em que o povo deveria comparecer diante de Deus, apresentar as suas ofertas, apresentar o seu fruto e se humilhar para ser perdoado. Nesse dia, um cordeiro seria sacrificado. O seu sangue seria aspergido 7 vezes sobre a arca, para perdoar o pecado das pessoas. Essas 7 aspersões também fala dos 7 cálices da ira de Deus. Assim como nas trombetas, nós vamos ter 7 trombetas sendo tocadas durante esse período de tribulação, e esses 10 dias, eles apontam para 10 dias de perseguição. Como é dito em Apocalipse, o diabo lançará alguns de vocês na prisão e vocês sofrerão uma perseguição de 10 dias de tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver a vinda de Jesus, no dia em que os judeus chamam de o dia do juízo, o dia da prestação de contas, o dia que aquele que não se arrepender, não se humilhar, ele será eliminado da terra. E nesse dia nós vamos ver o quê? A colheita do trigo e o pisar do lagar da ira de Deus. O trigo, ele é colhido. Aqueles que receberam o perdão de Deus são levados para o celeiro de Deus. Porém, logo após o lagar da ira, ele é pisado. Aqueles que não se humilharam, que não se arrependeram, que não reconheceram a Deus, que não compareceram no tempo determinado, serão pisados como uvas no lagar. E é só após isso, quando terminar de ser colhido o trigo, queimado a palha do joio e do trigo e ser pisado o lagar da ira, isso fala do tribunal de Cristo, é que vem a última das festas, a festa dos tabernáculos. Depois que o trigo for colhido no celeiro e o fruto da eira e do lagar forem colhidos, é que o povo era conduzido então para a festa das cabanas. Era chamada de a festa das colheitas porque se encerrava o ciclo das colheitas, das últimas chuvas. E durante 7 dias o povo ia descansar das suas obras. Isso fala do milênio, período de descanso. 6 dias o homem trabalhará, no 7º ele descansará. Lembra do dia sabático, do ano sabático? 6 dias se trabalha, o 7º descansa. 6 anos se trabalha, o 7º era ano de descanso.
Durante 6.000 anos o homem está debaixo da escravidão do pecado, mas o sétimo será um milênio de descanso. Isso está apontado na festa dos tabernáculos, que acontece após a recolha do trigo e do lagar. Dia em que o povo deveria habitar em tendas feitas com folhas de palmeira. Isso também aponta para o tempo do fim. Tá? O povo comparecendo diante de Deus com palmas nas mãos e proclamando hosanas. Jesus, aqui na festa da Páscoa, foi recebido com palmas nas mãos ao entrar em Jerusalém. E ele vai dizer: nunca mais me vereis, até o dia em que vocês proclamarem bendito aquele que vem no nome do Senhor. Aqui Jesus foi recebido com palmas nas mãos, lá em Jerusalém, mas aqui ele vai voltar a ser recebido com palmas nas mãos, não só pelo povo judeu, mas por todos aqueles que fazem parte da grande multidão vinda de todo o povo, tribo, língua ou nação. Então espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixe os seus comentários. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.